Tá bom? Então vamos lá, meus amores, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações e os nossos melhores sentimentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita de podermos estar aqui na Casa Espírita, estudando, trocando ideias preciosas entre nós, aprendendo e pedindo a Deus nosso Pai que envolva a Luzia com muito amor, com muito carinho, com muita intuição, para que essa aula maravilhosa que ela nos preparou seja ainda melhor e que todos nós tenhamos o entendimento necessário. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos à espiritualidade querida que envolva a Marisa, que fará por nós a leitura de harmonização. Passei a bola para a dona Marisa. Objetivo da fé, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Pronto, já li. Muito bem. E o que foi que você achou desse texto? Fala para a gente. Então, como a gente já estava falando assim a respeito, não é fácil falar sobre a fé, não é fácil viver a fé. Eu me lembro de... não me pergunta capítulo, versículo, onde foi, porque eu não sei te dizer. Mas eu me lembro daquela passagem que Jesus estava sobre as águas e Pedro estava dentro do barco, e Pedro falou, Jesus, eu também vou. E confiou, né? E teve fé e foi. Só que no meio do caminho, aquela começou a afundar, porque como a gente, ou seja, ele muito melhor do que a gente, né? Pelo menos que eu, né? Vacilou na sua fé, né? Então, eu vejo dessa forma também. A fé nos impulsiona, o alimento da nossa alma. Quer ver? Eu até escrevi aqui uma coisa bonitinha. É a coragem, confiança e a certeza da sabedoria de Deus. Porque Deus é nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer a nossa felicidade. E Ele nos mostra o caminho que Jesus nos deixou e nos mostrou. Até Ele comentava, né? Comentou, homens de pouca fé, que não conseguiram salvar aquela criança que estava doente, né?
E ele nos exemplificou dizendo que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria vencer todas as nossas dificuldades. Mas o caminho é difícil, é lento, é difícil. A gente tem que começar pelo nosso interior, colocando nas mãos de Deus a certeza de que tudo vai dar certo. Mas, às vezes, a gente pensa de não ter a fé tão perfeita, porque a gente acaba não tendo, assim, o resultado que a gente queria. Mas, com o tempo, a gente acaba entendendo que aquilo que a gente achou que não era o que a gente queria, no fim, acaba sendo aquilo que a gente precisava, né? Então, a fé é sempre presente, sempre... deixa eu falar uma outra coisa aqui do Emmanuel, que eu sou fã dele. Se trazermos conosco a fé, a paz será para nós o escudo amigo e invulnerável. Ai, perfeito. Se eu conseguir, pelo menos se eu conseguir trazer a fé para o meu dia a dia, para presente sempre, sempre terei a paz e sempre terei um escudo contra os vacilos da vida, as dificuldades. Deixa eu ver. Eu coloquei mais alguma coisinha assim que o Emmanuel falou. Que a fé é o caminho que nos ajuda a vencer. Por isso que é importante a fé nos guiar e a luz a nos iluminar. Então, gente, é difícil, mas eu continuo tentando. É isso. Marisa, eu acho que depois daquilo que eu comentei com vocês no começo da aula, né, eu descobri o que é ter fé. É saber, porque quando eu sei que eu sou centelha divina, quando eu sei que eu não estou sozinha, quando eu sei que eu estou aqui porque eu escolhi, porque eu pedi e porque eu tenho que aprender, né? Então, quando eu sei isso, as coisas caminham de forma tranquila. Então, ter fé é saber que eu posso pôr o pé, estou andando na rua, tem um buraco enorme, é saber que eu não vou cair. É uma comparação bem simples, mas eu acho que é o mais próximo que eu posso chegar do que eu quero dizer. É saber que eu vou continuar caminhando na rua, vou passar pelo buraco sem precisar pular e não vou cair. Isso é ter fé, é saber que não estamos sós, que temos todo o reforço da espiritualidade e também saber que se eu cair naquele buraco é porque eu precisava cair para aprender. Então, ter fé é isso. Ninguém melhor do que Emmanuel para falar. Ele viveu personagens importantes da história humana, ele viveu histórias muito importantes que vocês vão ver, aqueles que ainda não leram, vocês vão ter oportunidade de ver, e ele é a pessoa certa para nos falar de fé. Ele foi mentor de Chico Xavier, né? Então, só por aí a gente tem uma noção do valor desse espírito. E ele é a pessoa correta mesmo para trazer para nós essa mensagem. Então, acho que eu falei o que eu senti que Eu faltava posso na falar fala só da mais uma Marisa. coisa. Eu posso falar só mais Pode, uma coisinha? Eu não sei pode. se todos assistiram aquela série de filmes do Indiana Jones. Em um Ah, deles, ele teria que chegar no sopro de Deus, era uma coisa assim. é, Eu não me lembro agora, mas era assim, era um precipício, era um caminho que tinha um precipício imenso e não tinha nenhuma forma de acesso. Mas eu me lembro que, ao colocar o pé, o degrau aparecia, né? Então, eu é acho mais ou Pai menos dele isso. falou, né? hein? O pai É mais dele ou menos falou isso. alguma coisa com fé, né, para acreditar. E aí ele Isso, foi, ele isso. fechou os olhos, eu me lembro exatamente dessa cena. Ele fechou os Nossa, olhos e é foi, né? exatamente, é muito marcante isso, né? É, Tipo assim, você primeiro põe o pé com a certeza de que o degrau tá ali, né? Isso.
É isso mesmo. É a gente saber, ter a certeza. Eu acho que ter a certeza ainda não responde, porque eu acho que quando a gente diz que sabe, que você sabe que aquilo é assim, além de ter a certeza, é a confiança no poder do nosso Pai. Então, eu acho que fé é muito profundo, é um tema polêmico, é um tema difícil, e é difícil até da gente entender como é que a gente pratica isso no nosso dia a dia, né? É isso. Lu, você quer falar alguma coisa? Obrigada, Marisa, foi ótima a sua Muito participação. bom mesmo. Não, eu vou. Basicamente, a aula é sobre isso, né? 50% da aula é Tá, sobre isso. ok. Então, mais alguém Então, quer falar vamos lá. alguma coisa? Eu quero, a Cida. Ô, Cida, fala aí. Eu escutando tudo isso, né? A Marisa falou tão bonitinho, a Yara complementou, e a Yara falou no finalzinho agora essa coisa da confiança, né? Eu acho que até a gente confia, mas a gente confia no egoísmo nosso, querendo as coisas do nosso jeito. Quando nós nos abandonarmos, aprendermos, né? Que acho que foi muito o que a Marisa falou, né? A nos abandonarmos totalmente na vontade de Deus, isso não é uma fé irracional, porque o que o Espiritismo nos explica é a fé raciocinada, né? É sabermos que nós temos que fazer a nossa parte. Mas em algumas situações em que o nosso braço não alcança mais, é tentar nos abandonarmos mesmo, né? Na certeza de que, ainda que não seja como a gente quer, como a Marisa falou, será da forma como tem que ser, e que será com a graça, com a bênção de um Deus que é Pai. Isso eu acho que é difícil, porque nós somos muito egocêntricos, muito egoístas ainda na fase de vida que nós temos, né, nesse planeta, e a gente quer do nosso jeito, né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, né? A gente tem fé, porque eu acho que todos nós que aqui estamos buscando a palavra, né, do Cristo, buscando aprendermos mais, é porque a gente acredita. Mas a prática, a vivência, quando nós nos deparamos com o nosso egoísmo, é que eu acho que dificulta. Enfim, acho que é mais ou menos Eu o acredito, eu acho que fé não é acreditar, é saber mesmo. É aquilo que a Marisa falou, é saber, é ter a certeza de. Então, porque eu já sei tudo que eu tenho que passar quando eu venho. Eu posso até não lembrar, mas eu sei. é Então, verdade. se eu tenho todas essas informações, eu sei. É nisso que eu me baseio para dizer que ter fé é saber. Sim. É isso. Mais alguém, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, pronto, Lu. Nós. Bora. Então, vamos lá. A fé transporta montanhas, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então, vamos começar. Então, o que a gente vai tratar nessa primeira parte, que é o capítulo 19? A gente vai falar sobre o poder da fé, sobre a definição de fé por Paulo de Tarso, quando ela surge em nós, como a compreendemos, que benefícios ela nos dá, e a fé quanto à intensidade, a fé religiosa e a fé quanto à aplicabilidade. Vamos tentar, durante o caminhar da aula, identificar dentro de todos esses aspectos que vai ser explicado de acordo com o Evangelho, quais as fés que a gente consegue se identificar, como a gente tendo ou a gente tendo que descobrir e ir atrás dela, né? Então, vamos lá. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois caí muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino.
E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, ou seja, da sua falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19. E você tem fé? Então, a gente já começou a analisar desde a harmonização, né? Então, será que a gente tem fé? Então, vamos entender o que o Evangelho nos traz. A definição de fé pelo apóstolo Paulo de Tarso é a seguinte: a fé consiste na firme confiança, que é a certeza, daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Então, eu sei que vai dar certo, mesmo sem eu saber o que vai acontecer. Então, essa é a definição que está no Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, a fé consiste na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. E quando será que a fé surge em nós? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Não esqueçamos que nós somos uma centelha divina. Então, a gente já tem esse sentimento junto de nós. A princípio, ela está em estado latente. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas ela necessita ser desenvolvida. No princípio, apenas acreditamos, depois compreendemos e, finalmente, vivenciamos. Então, ela passa por essas fases. Então, a gente acredita, mas a gente precisa compreender, que é justamente a fé raciocinada que a doutrina quer, né? Que ela quer que a gente entenda e compreenda os ensinamentos, né? E aí sim a gente consegue vivenciar. E como é que a gente compreende a fé? A maneira como compreendemos e vivenciamos a fé depende do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. Então, será que nas encarnações passadas eu tinha a mesma compreensão de fé que eu tenho hoje? Certamente não, porque a cada encarnação a gente vai evoluindo espiritualmente, evoluindo intelectualmente, e aí a gente vai compreendendo as nossas imperfeições, as nossas necessidades, e aí vai se aprofundando também na doutrina, nos ensinamentos, e a gente vai conseguindo compreender melhor. Será que a nossa fé é ingênua ou infantil? Acredita simplesmente sem pensar a respeito, sem pedir provas? Acredita em tudo o que dizem simploriamente, ingenuamente? Será que eu tenho esse tipo de fé? Que eu vou acreditando naquilo que eu consigo ver, mas talvez eu não sinta muita firmeza, mas eu vou naquilo porque é o que todo mundo faz? Será que é desse jeito que eu vou seguindo? Para alguns, esta forma de crer é vista como uma virtude e procurar compreender os fatos demonstraria a falta de fé. Será que o fato de eu compreender aquilo que está acontecendo vai fazer com que eu tenha falta de fé? Então, o fato de eu me aprofundar, de eu querer saber mais, vai fazer com que eu tenha uma fé abalada ou uma fé que não é firme? Na fase do desenvolvimento das emoções, a fé passa a ser um sentimento ou uma emoção que se acende ou apaga, aumenta e diminui segundo o estado emocional da criatura. Então, se está tudo bem na minha vida, nossa, minha fé é enorme. Se a coisa começa
a complicar, eu já começo oh, meu Deus, será que você está me abandonando? Né? Será que eu joguei pedra na cruz? Né? Então, a gente vai começando a questionar. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão? Será que a minha fé está desse jeito? Se a coisa está boa, eu tenho muita fé. Se a situação se apresenta, eu já fico na dúvida, eu já fico na insegurança. Na fase do desenvolvimento da razão e do intelecto, a fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza e confiança. Então, eu tenho que estar nessa fase de desenvolvimento da razão e do intelecto da fé. Nossa, mas a fé tem intelectos? Tem, porque eu não tenho que compreender, eu não tenho que entender essa fé. Então, aí sim eu vou conseguir ter a convicção, a certeza e a confiança que aquilo vai dar certo. Representa, então, uma virtude intelectual, um fruto da experiência e não mais uma emoção. Não é só mais um sentimento. Ela vem com uma convicção, com uma certeza e com uma confiança. Não é só uma emoção. Ela não é mais ingênua e nem infantil. Supõe o conhecimento profundo do assunto. A certeza científica baseada nesse conhecimento é a fé. É a segurança do químico que, ao fazer as combinações de ácidos com bases, tem a certeza de que obterá um sal. Então, ou seja, ele tem o conhecimento, ele tem a convicção, ele tem a certeza, e aí sim a coisa dá certo. Fé absoluta, fé raciocinada e experimentada, com fundamento em fatos vividos e verificados, sob controle. É assim que a gente tem que andar com ela. Na fase mais espiritualizada, quando já sintonizamos com a presença divina dentro de cada um, a fé representa a fidelidade aos princípios divinos. Então, se ela está caminhando por uma convicção, com uma certeza, com uma confiança, e eu tenho aquela centelha de Deus e eu sinto essa presença de Deus na minha vida, aí sim ela vai se fechar em todo esse contexto. Alguma dúvida até agora? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, vou para frente. Vamos ver quais são os benefícios que ela nos dá. Ela nos ajuda a transpor os obstáculos. É que nem o exemplo que a Yara colocou, né? Tem aquele buraco, mas eu sei que eu não vou cair. Ou eu sei que eu vou conseguir ultrapassar. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, se eu tenho uma situação que não é só espiritual, que é uma situação da vida normal, que a gente tem tantos obstáculos, tantas situações difíceis, eu tenho que ter fé primeiro em mim, né? Eu tenho que acreditar que eu sou capaz. E eu sei que eu vou ter ajuda divina, porque Deus é o meu caminho, Deus está no meu lado, Jesus é meu irmão, meu mestre. Eu seguindo os conselhos e os ensinamentos de Jesus e confiando no meu potencial, eu consigo transportar os obstáculos. As montanhas que a fé desloca são as nossas dificuldades, as nossas resistências, inclusive nas nossas melhorias, né, que a gente tem que melhorar, então a gente tem que fazer mudanças. Na nossa má vontade, então ela ajuda a tirar essa má vontade. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, se a gente tem confiança de que a gente tem um caminho iluminado a trilhar, a gente consegue, através da nossa capacidade,
da nossa confiança em Deus e Jesus e da nossa força, da nossa convicção e da nossa certeza que tudo isso é a fé, ultrapassar todas essas dificuldades que estão nomeadas aí. Outro benefício é a certeza e a confiança de se atingir um objetivo. É lógico que essa certeza e essa confiança que está junto com a fé, eu tenho que manter através do meu pensamento, porque eu posso ter uma fé vacilante, porque ela está dependendo da situação. Eu não posso ter essa fé vacilante. Eu tenho que ter a certeza e a confiança que eu vou conseguir. Pode ser que eu não consiga amanhã, que é que nem a Cida comentou. A gente quer isso para ontem, mas a gente tem que ter a fé de que o caminho já está traçado e eu tenho que seguir o caminho certo. Então, pode ser que o objetivo que eu vá ultrapassar não seja amanhã, mas ele está na nossa frente. Agora, tudo depende também do meu esforço. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, é importante que o nosso pensamento caminhe com a nossa certeza, com a nossa confiança, com a nossa convicção, que é tudo isso a fé. De sorte que aquele que a desenvolve caminha, por assim dizer, com absoluta certeza. São as pessoas positivas. Essas pessoas positivas, elas têm uma fé que as fortalece através dos objetivos que elas têm que alcançar. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Vamos ver, então, agora a intensidade da fé. Ela pode ser sincera e verdadeira, e ela é sempre calma. Então, quando a fé é sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Faculta a paciência, que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, olha aqui a convicção, o conhecimento, né, que está vindo sempre junto, para permitir que essa fé seja sincera e verdadeira. E assim ela é calma. Então, com a certeza, com a paciência de que vai acontecer, de que eu tenho certeza de que vai acontecer. Da fé vacilante resultam a incerteza e a execução de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Sente a sua própria fraqueza. Então, a partir do momento que a minha fé é vacilante, que o meu pensamento está acompanhando essa fé, que eu não estou acreditando em mim mesmo, se aproximam os espíritos que compartilham daquela fé vacilante e que nos potencializam para continuar nela. Então, olha só como o nosso pensamento ele tem que estar sempre num caminho positivo, caminhando sempre com a nossa convicção, com a nossa certeza e com a nossa centelha divina sempre pulsando dentro de nós, para que a gente se livre dessa fé vacilante, porque aí a gente tem dificuldade para conseguir chegar nos nossos objetivos. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e julga suprir com a violência a força que não tem. Então, isso são os espíritos que se aproximam e que vão nos intuindo para que a gente perca o centro, para que a gente perca o caminho. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvidas de si mesmo. Quem tem dúvida de si mesmo não tem fé na própria vida. Como é que você quer ter fé em Deus, fé em Jesus, fé no teu caminho, se nem em mim eu tenho fé? A fé robusta é a que dá a perseverança, a energia e os recursos para vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Então, é esse o nosso objetivo, que a gente tem que ter a fé calma também, né? A fé tranquila, e essa fé robusta também, que a gente sinta
que ela vai nos auxiliar para conseguir conquistar todos os nossos objetivos. E a fé confiante é aquela na qual se tem a confiança no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Então, eu tenho um objetivo, mas ele está difícil para concluir. Não importa o caminho. O importa é que eu já estou a caminho. Se eu já estou a caminho, eu tenho que continuar nele. É a confiança, com a certeza de que vai dar certo. Será que a fé tem poder? Então, vamos ver o poder da fé. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Então, aí vocês vão dizer, nossa, o poder da fé. Aí a gente vai se reportar lá no começo, naquela conversa inicial, daquela pessoa com Jesus, falando que tinha encaminhado aquele filho para os apóstolos, e os apóstolos não tinham conseguido curar. E aí levaram para Jesus, pai bola, já conseguiu resolver o problema. E aí os apóstolos falaram assim, nossa, mas por que a gente não conseguiu? Porque aí Jesus fala, vocês não identificaram o poder que vocês tinham. E nós temos esse poder também. Nós conseguimos fazer uma magnetização na nossa água, fluidificar a nossa água, através do nosso pensamento, da nossa confiança, da nossa convicção. Nós conseguimos fazer uma prece para auxiliar um filho. Qual é o poder que nós temos nesse? Olha o poder de amor, da convicção, da certeza, da confiança, daquela centelha divina que a gente tem que deixar florar, que aí vem aquela força e o poder da fé. Daí decorre que aquele que alia a um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de curas e outros. Então, quer dizer que eu posso curar alguém? Não, eu posso mandar energia, e se aquela pessoa for merecedora de receber aquela energia que eu estou mandando, ela vai ser aliviada, por causa do meu poder da fé. Agora, eu tenho que ter todo esse contexto, ter a convicção, a certeza, a confiança, o amor, o meu pensamento, quer dizer, não é fácil, é um conjunto de coisas que nós temos que ter, e assim temos. Jesus falou que nós somos deuses, que nós tudo podemos. Então, nós tudo podemos através do poder da fé. Tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Está no Evangelho, no capítulo 19, no item 5. Alguma dúvida ou eu posso seguir? Silêncio. Então, vou seguir. Vamos agora ver um pouquinho da fé religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. A fé nas verdades espirituais básicas não se receita, não se impõe. Então, aqui está falando sobre as imagens, sobre os santinhos, sobre objetos em que a pessoa tem uma fé naquele objeto e que ela acha que, se ela não estiver com aquele objeto, as coisas ruins vão acontecer. Na verdade, o que ela tem? Ela tem a fé naquela intenção, né? naquele objeto que representa Deus, Jesus,
ou algum dogma, alguma religião que ela pertence a alguma coisa relacionada àquela religião. Mas o importante é nós, espíritas que já somos, entender que não está nada ligado a objetos, está tudo ligado a dentro de nós, ao nosso sentimento, né? Aos que, mesmo tendo as provas chovendo ao seu redor, agem com descaso ou por temor de serem forçados a mudar seus hábitos. Então, às vezes, a pessoa consegue perceber que a fé, ou o poder da fé, não está naquele objeto. Mas como ela nasceu com aquilo, já tem um paradigma, ela não quer mudar, então ela não consegue aceitar ainda. Porém, na sua maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teriam que inclinar-se diante dela. Então, para eu conseguir, aí vem a fé raciocinada, né? Então, eu tenho que entender aquilo. Então, será que vale a pena? Eu acho que é mais fácil, então, eu continuar do jeito que eu estou. Então, aí vai depender de cada um. Vamos aos aspectos da fé. Vocês estão aí? Sim! Estamos bem fortes aqui, te ouvindo. Então, tá bom. Sim, estou aqui. Firme forte. Então, vamos agora... Quem está falando é o meu perispírito. Eu tenho aula de... Vamos, então, lá para os aspectos da fé. A fé, ela pode ser fé cega. Será que a minha fé é cega? É aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação, tanto o verdadeiro como o falso, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Então, ou seja, eu estou aceitando tudo que estão me falando. Eu não vou questionar nada. Essa é a fé cega. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Por estar apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Impor a alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, o que acontece? A gente fala que a doutrina espírita ela está sempre recebendo novas orientações, novos ensinamentos, e a gente tem que fazer questionamentos mesmo. Ela quer que a gente faça isso, para a gente poder entender e compreender, porque só você entendendo, compreendendo, você vai jogar isso para a sua própria vida, e aí sim vai conseguir fazer a sua reforma. Aí sim você vai conseguir fazer as alterações necessárias para a sua evolução. É sempre quando você compreende. Você compreendeu e aceitou e modificou. E a fé raciocinada? A fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso do conhecimento. Uma vez que o que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Esta fé se apoia nos fatos e na lógica. Então, é a tríplice base da doutrina, né? Que ela não se baseia só na religião. É a religião, é a fé e a ciência. É claro, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. A pessoa crê porque tem certeza, pois compreendeu. Vivi, desliga o som aí, por favor. Então, a pessoa crê porque tem certeza, pois compreendeu. A fé inabalável é somente a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, para eu conseguir ter uma fé forte, uma fé inabalável, eu tenho que compreender, para depois aceitar. Deixa eu ver se eu consigo tirar o som da Vivi. Conseguiu, beleza. Eu desativei. Obrigada. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer.
E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, o que nesse capítulo deixa muito claro é que a fé, eu tenho que, para conseguir ter essa fé, eu tenho que crer e depois eu tenho que compreender. Eu não posso ter uma fé cega, eu não posso ter uma fé vacilante, eu não posso ter uma fé que ela é instável, né? Eu tenho que acreditar naquilo e assim eu posso compreender. É a convicção também. E aí, pessoal? Sem dúvidas, por enquanto. Também, sem dúvidas. Identificaram aí as fés que a gente precisa melhorar? Sem dúvida. Vamos lá. Continuando. A fé quanto à aplicabilidade. Jesus procurou mostrar o que o homem pode realizar quando tem desenvolvido a sua fé. Isso é, a vontade e a certeza. Os chamados milagres passam a ser vistos como efeitos naturais, cujas causas hoje se explicam e são compreendidas em grande parte. Então, o milagre existe? Não, o milagre não existe. É o poder da fé, é o poder das vibrações, é o poder do magnetismo. A fé, ela pode ser humana e ela pode ser divina. A fé é humana e divina conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas, ou das duas aspirações celestiais e futuras. Então, eu posso ter a fé humana e posso ter a fé divina, que, na verdade, a gente tem que usar as duas juntas. A fé humana. O homem de muita inteligência, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim a certeza que lhe faculta imensa força. Então, é o homem inteligente. Então, ou seja, ele desenvolveu a inteligência, mas primeiro ele acredita nele, né? Ele tem fé nele, e fé que ele vai conseguir triunfar naquela questão. E a fé divina? O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. Então, vamos pegar aquele homem que tem aquele objetivo, que ele está com a fé, que ele acredita no seu potencial, mas aí ele recebe uma intuição, porque ele não está com muita vibração positiva, ele recebe uma intuição. E aí essa intuição está tentando levar ele para o outro lado. Então, ele precisa desenvolver, junto com a fé humana, a fé divina, acreditando que existe uma força maior, não só a força que ele tenta, através da inteligência, trabalhar, mas que ele tem também a fé divina, que é a ajuda espiritual, que vai conseguir auxiliar a ele conseguir as coisas materiais e conseguir a sua elevação espiritual. Fé presunção. A fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Então, é aquela pessoa que às vezes fala assim, eu tenho fé em Deus, ele vai me ajudar. Bom, tudo bem que você tem fé em Deus. O que você está fazendo? Né? Você tem a fé humana, tem a fé divina, mas você está colocando ela em ação? Não adianta você, eu tenho fé, a coisa vai aparecer na minha porta. Não é assim. A fé desperta todos os sentimentos nobres que conduzem o homem para o bem e é a base da sua regeneração. É preciso que esta base seja forte e durável para que tudo que se construa sobre ela não possa ser abalada. Então, é a nossa casa construída na rocha, que foi umas lições anteriores, que é a sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino.
E aí tem uma historinha, finalizando esse capítulo da fé, não sei se vocês conhecem. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Cada dia ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o sacristão lhe perguntou o que fazia, pois havia objetos de valor na igreja. Venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Num minuto, já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado num hospital. E na enfermaria passou a exercer uma influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres e passaram a ser ouvidos. Zé, disse-lhe um dia a irmã, os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre. É verdade, irmã. Estou sempre tão alegre. É por causa daquela visita que recebo todo dia. Me faz feliz. A irmã ficou atônita. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um solitário, sem ninguém. Quem o visita? A que horas? Pergunta a irmã. Todos os dias, respondeu com um brilho nos olhos. Ao meio-dia, ele vem ficar ao lado da cama. Quando olho para ele, sorri e diz: Pois é, eu sou Jesus, vim te visitar. Está no livro A Luz Dissipa as Trevas. Então, aí, pessoal, Jesus vai visitar vocês. Que linda história, né? Linda. Que linda, né, essa história? Adorei. Ou seja, nessa história a gente consegue Não conhecia. a prece, né, que foi questionada pelo sacristão lá, né? Falou assim, o cumprimento da prece, é uma oraçãozinha, né? Você reza tão rápido, né? Ou seja, não tem isso, né? Não existe isso, né? A intenção que a gente está colocando, né? É isso que pesa, né? Então, a fé que o Zé tinha era tão grande, né? E ele sabia, ele conseguia perceber a presença de Jesus na vida dele, né? Então, é isso que a gente também tem que entender, né? Tem que perceber, né? Alguma dúvida, gente? Essa história... A gente já vai passar para o outro capítulo. Só estava comentando que essa historinha resume aquilo que vocês sempre falam, né? Que é a simplicidade. Jesus é simples, né? É simples. O céu, enfim, o plano espiritual é simples. Nós é que às vezes embaralhamos, né? Exatamente. E complicamos a vida. Verdade, Rosa. Desculpa aí, falem por vocês, porque eu continuo sendo espírito superior. Que bom ter um espírito superior no nosso grupo. Nossa, imagina a companheira de preparar a aula. Você quer coisa melhor? Nossa, coisa boa. Por isso que eu agradeço. Olha, vou abrir o meu vídeo para vocês verem a minha expressão de felicidade. Olha. Não estou nem. Deixa eu achar você. Felicidade total, Yara. Então, vamos lá. Então, a gente agora vai falar sobre a parábola, né? Vai se aprofundar um pouco mais na parábola da aula passada. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Allan Kardec. Eu vou ter que reler de novo a parábola, tá? Para a gente poder
formar o conteúdo para poder explicar. Então, vamos lá. Pois o reino dos céus é semelhante... Eu vou ler bem devagar para a gente poder depois tirar as palavras do contexto da parábola e a gente conseguir assimilar bem, tá bom? Então, vamos lá. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E, tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta, novamente, né, o senhor, né? Saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé e disse para eles: Por que ficaste de pé aqui o dia inteiro, desocupados? E eles dizem: Porque ninguém nos assalariou. E lhes disse: Ide vós também para a vinha. Chegando o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu o fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente? Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustasse comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, vamos lá. Entender, será que Deus foi injusto, dando para todo mundo a mesma quantia? A parábola dos servidores traz notável simbolismo sobre o convite ao trabalho que Deus faz a diferentes categorias de trabalhadores ao longo do tempo. Então, durante toda a parábola, tem vários momentos em que o Senhor sai atrás de trabalhadores. Então, esses trabalhadores somos nós, né? Os bons trabalhadores podem ser identificados de acordo com as seguintes características: a constância no trabalho, o desinteresse, a boa vontade e o esforço na realização do trabalho que assumiram. Então, tudo isso também aparece dentro da parábola. A constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço em concluir. Observemos o primeiro trecho da parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Bom, o reino dos céus, o que seria? Significa o estado de plenitude espiritual onde existe paz e felicidade interiores e que será alcançado pelo Espírito por meio do conhecimento e da sua transformação moral. Então, o reino dos céus é onde eu quero estar. E lembra que Deus sai atrás de nós durante o período todo, vários momentos, né? Que ele sai atrás dos trabalhadores,
Então, em cada momento, ele está nos apresentando novos trabalhos. Quem é o pai de família? É Deus. E a madrugada representa o início da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. Então, no começo de tudo, nós éramos simples e ignorantes, então a madrugada representa isso, o nosso início. Desde esse momento, Deus está presente e chama a criatura para o trabalho. Então, em todos os momentos, desde no momento de simples e ignorante até o nosso processo de seres angelicais, ele está sempre nos acompanhando e estamos sempre trabalhando, porque Deus não parou a criação. Se ele é pai e não parou a criação, por que nós temos que parar o nosso trabalho? E qual seria o salário? É a felicidade. É a certeza de que aquele trabalho, de que aquele momento, de que aquilo que Deus colocou na nossa frente, nós conseguimos cumprir. Os trabalhadores, levando em conta que a vinha é o planeta Terra, os trabalhadores são todos os espíritos que aqui se encontram. Então, são todos os trabalhadores, somos todos nós. E aí, quando fala de vários momentos dos trabalhadores, são as nossas várias encarnações, em cada momento que nós estamos no processo evolutivo. E a vinha pode ser entendida como a Terra, que é o nosso lugar de trabalho nesse momento, da nossa escalada evolutiva. Então, Deus vai nos buscar em vários momentos para nos proporcionar o trabalho na vinha. E também podemos entender a vinha como universo, tendo em vista o que Jesus disse. Existem muitas moradas na casa de meu pai. Então, se cada trabalhador estava em algum momento do dia, né? Nós estamos na vinha em cada planeta, né? Ou seja, cada trabalhador pode estar num determinado momento dos mundos regenerados, ou no planeta de provas e expiações, ou em outros mundos mais elevados. Então, o trabalho espiritual não acaba nunca, e até os espíritos que chegaram ao grau de perfeição ainda continuam trabalhando. E o trabalho na vinha é o trabalho no bem. Sempre que Deus nos proporciona uma encarnação, nós temos a oportunidade de evoluir, nós temos a oportunidade de trabalhar para a nossa evolução, e nos melhorando, a gente ajuda a melhorar as pessoas que estão no entorno. E a caridade, o trabalho na seara de Jesus, isso tudo também faz parte do trabalho. O sentido geral do ensinamento traz um aparente conflito de ideia de um Deus que remunera desigualmente seus trabalhadores, ou seja, paga o mesmo valor para trabalhos variados. Então, é isso que eu estava explicando, né? Então, como é que Deus paga para todo mundo a mesma coisa? Será? Assim, quando analisamos cada grupo em separado, vemos que o Senhor nada fez de errado. O pagamento que os trabalhadores recebem é o mesmo para todos os obreiros, independente do número de horas que tenha trabalhado. Então, se a cada trabalho, em cada momento do dia é uma encarnação, cada um está num estágio evolutivo. Então, por isso que todo trabalho é importante e cada um vai receber de acordo com o seu processo evolutivo. Cada hora de labor pode ser interpretada como uma encarnação ou período de aprendizado. Há espíritos que consomem muitas encarnações para se tornarem criaturas melhores. Outros realizam o mesmo processo em poucas existências corporais, mas o pagamento é o mesmo, todos chegarão à felicidade. Então, a gente pode entender também que aquele trabalhador que chegou cedo e foi colocado desde cedo no trabalho, é aquele que precisa de muitas encarnações, porque tem muitos débitos. Então, ele precisa de muitas encarnações para poder se melhorar. E também, esse trabalhador pode ser entendido também como aquele que tem a oportunidade da encarnação e falha. E aí ele volta, e aí ele tem que começar de novo.
né? Então, isso também quer dizer que é nesse processo das suas necessidades corporais. Deu para compreender por enquanto? Cadê o Roger? Roger! Ficou super clara a aula da semana passada também, né? Só reforçou. Bem que você falou isso. Sim, sim, foi bem legal, Luiz. Eu tenho uma dúvida agora, referente à última frase dos últimos... Calma que eu não cheguei no final. Estou sempre perguntando a próxima, mas pode falar a sua dúvida, pode falar. Não, nesse contexto ali de, são reencarnações e tudo mais, como que encaixa essa frase dos últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos? Tá, então vamos lá. A mensagem trazida com essa parábola é a importância do nosso engajamento nas atividades da vinha universal. Então, vamos entender que o trabalho no planeta Terra, né? No momento que a gente está. Então, a gente tem que se engajar. O trabalho traz por nós o salário da felicidade, que é a nossa transformação moral. A diversidade dos grupos de trabalhadores indica a diversidade dos seres criados e das tarefas a serem desempenhadas em cada estágio da evolução. Então, quando fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos, já está explicando aqui sobre a diversidade dos grupos, porque indica a diversidade dos seres criados. Então, aqueles que estão precisando, ainda estão mais atrasados a nível de compreensão espiritual, eles vão ter ainda mais encarnações, porque nós estamos um pouco mais evoluídos. Então, eles estão atrás, eles vão chegar também? Vão. Agora, aquele que tem muitas coisas erradas, mas aproveita muito bem aquela sua encarnação, do que aquele que tem menos, ou seja, vai depender da minha sabedoria em conseguir ultrapassar os meus vícios e as minhas imperfeições. Das tarefas a serem desempenhadas em cada estágio da evolução. Deus reconhece essa diversidade, convocando cada um a seu tempo para as tarefas adequadas do momento. E contando que haja disposição para o trabalho, todos recebem o fruto de seus labores, por mais modestos que sejam. Então, todos vão conseguir chegar no mesmo objetivo. Depende também do empenho de cada um. O trabalhador, portanto, recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, ou seja, selecionado em função da experiência que possui. É o planejamento espiritual que eu faço, porque eu trago também a bagagem de todo o meu conhecimento. Deus, ele não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais da permanência do trabalhador até o fim. Também começa a explicar os trabalhadores que serão os últimos e os primeiros, a frase do Roger. Então, Deus ele não faz questão da qualidade, da quantidade, e sim da qualidade, e sim da certeza de que eu peguei aquele trabalho e vou concluir ele, eu vou chegar até o final dele. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário do que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Por isso, temos que evitar a preguiça, a indiferença e também a ansiedade e a precipitação. Outra virtude verdadeiramente evocada pela parábola é o desinteresse. Conforme já notamos, os trabalhadores da última hora e todos os demais que foram convidados, depois do início do dia, aceitaram a oferta do trabalho sem perguntar quanto ganhariam. Então, todos foram convidados e aceitaram. Do mesmo modo, precisa ser o nosso comportamento.
Nosso objetivo principal precisa ser fazer o bem pelo bem, tão logo a ocasião apareça. E não por interesse em recompensas materiais ou de reconhecimento pessoal. Então, o trabalho apareceu, então eu tenho que entrar, executar até o final, com interesse, sem querer me mostrar. A doutrina espírita, como movimento renovador, tem um papel muito importante no seio da humanidade. Por quê? Mostra ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior e que somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. Aí entra também a fé aqui dentro dos nossos pensamentos. Preenche o vazio que a incredulidade gera nas ideias e nas crenças, porque nos estimula ao estudo e nos traz o conhecimento das leis divinas. É a compreensão, é a fé raciocinada. Assim, podemos nos perguntar: qual o objetivo do espírita perante si mesmo? Agora eu quero ouvir vocês um pouquinho. O que vocês acham? Qual o objetivo do espírita perante si mesmo? É a transformação, né? A transformação do nosso íntimo para galgarmos esses passos, né? Que a gente precisa galgar para chegar nesse processo de perfeição, né? Sim. Acho que a nossa melhora contínua, mesmo que ela seja lenta, né? Exato. Mais alguém? Acho que o e orar também, né, faz parte. Tanto concordo com as meninas que falaram da melhoria contínua. Acho que buscar a reforma íntima, né? Todos os dias. Exatamente, é colocar a doutrina dentro da nossa vida, né? Então, vamos ver o que ele nos diz. A nossa transformação moral e o emprego constante do esforço para domar as suas más inclinações, que é o que vocês falaram, é a nossa reforma íntima. Para sermos verdadeiros espíritas, temos que exercer vigilância cuidadosa e permanente sobre nós mesmos. Isto é, velar sobre os arrebatamentos de nossos corações, a fim de caminharmos de acordo com a lei da justiça, do amor e caridade. Então, esse é o grande trabalho que a gente veio fazer, né? A lei da justiça, do amor e da caridade, além da nossa transformação. Precisamos vivenciar a doutrina para poder, como o nosso exemplo, exercer influência sobre a humanidade no sentido de sua renovação e não de sua dominação. E qual o objetivo do espírita perante a doutrina? Mais alguma coisa para acrescentar? Qual é o objetivo? Isso é diante a doutrina, né? Então, nós, enquanto evangelizadores, todos nós que já estamos na doutrina, podemos ser evangelizadores à medida que a gente vai se transformando, colocando essa transformação na nossa vida, e a gente acaba servindo de exemplo, né? Então, qual é o objetivo do espírita perante a doutrina? Acho que é isso que você falou mesmo, é ser um exemplo, né? Colocar em prática os aprendizados para que isso se torne um exemplo para os outros e uma reforma mesmo, individual, para que cada vez mais eu consiga me aprimorar. Isso, exato. Então, esse aprimoramento, ele vem com um estudo, né? Com o nosso aprofundamento dentro da doutrina. E como ela é uma doutrina dinâmica, que ela está sempre, como a ciência está sempre se modificando, e a ciência é uma das bases da doutrina, a gente tem que continuar sempre estudando para a gente poder zelar por essa doutrina, né? Para que ela continue, né? Zelar pela prevalência dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, e para tal é imprescindível estudá-la para conhecê-la bem. Então, não adianta, eu já sei tudo, eu já li o Evangelho, eu já li toda a codificação, será que eu já sei tudo? Não, porque a cada momento que a gente vive, a cada dia,
a gente tem um aprendizado, tem um ensinamento, tem uma visão diferente da vida. Então, a cada vez que eu leio uma parte do Evangelho, nos nossos evangelhos no lar, a gente faz uma interpretação diferente, né? Então, por isso que é importante que a gente, enquanto evangelizadores, enquanto apóstolos de Jesus, a gente continue estudando. O Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com o seu infinito amor, na edificação de um mundo melhor. É isso que ele quer de nós. Deixa eu ver aqui. Vocês acreditam que eu já acabei a aula? Não é possível, gente. Você sabe, Lu, deixa eu comentar uma coisa disso que o Roger trouxe, né? E do que você tão bem falou dos trabalhadores da última hora, né? Que a parábola, ela, no meu modo de ver, ela faz uma analogia bastante delicada nessa questão que você falou, de que, assim, por que os últimos serão os primeiros? Porque na parábola mostra justamente a questão dos últimos terem ido sem desinteresse, terem sido humildes ao falar que ninguém os assalariou, não questionou qual era esse salário, não questionou qual era o trabalho, e foram. Os primeiros, talvez, obviamente, na analogia do Cristo na parábola, né? Os primeiros que talvez fossem um pouco mais empedernidos de coração e tudo mais, precisavam ser chamados na primeira hora, porque precisavam, talvez, trabalhar, né? Com a enxada, o modo de dizer ali, por mais horas, para poder pararem de ter esta visão tão, como eu falei, a gente tem ainda, né, orgulhosa, arrogante, de que tudo eu sou melhor, isso é injusto, olhar no que o outro tem ao invés de olhar o que você pode fazer. Então, é só nessa analogia da parábola que eu entendo, eu não sei se para o Roger isso ele concorda, que tem essa coisa. Por que os últimos serão os primeiros? Porque os últimos são justamente aqueles que já tinham mais desenvolvidas algumas virtudes que os primeiros não demonstraram, haja vista ao final eles questionarem, mas eu achei que eu ia receber mais, mas espera um pouquinho, não foi o que eu acordei com você desde o início? Né? Então, é só por isso essa questão dos últimos serão os primeiros, pelo menos foi o meu entendimento. Não sei. Exatamente. Então, o que eu ia perguntar quem são os trabalhadores da última hora? Né? Quem são esses trabalhadores? Esses trabalhadores são todas as pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento e que já sabem que o trabalho é sempre importante e é necessário para o processo evolutivo. Então, temos que ser nós, os trabalhadores da última hora, que já temos um conhecimento, que já sabemos os passos que temos que trilhar, que temos o conhecimento de que a cada encarnação temos que dar o nosso melhor, né? O nosso empenho, né? Porque quando ele fala no slide anterior, que Deus não se interessa pela quantidade, sim pela qualidade, é isso que fala dos trabalhadores da última hora, que são aqueles que já têm a compreensão de que a encarnação é importante, que eles pegam a encarnação, que eles vão dar tudo naquele momento, porque eles sabem que é muito importante no processo. E aqueles que chegaram no começo, é que eles ainda têm que passar por toda essa compreensão, mas que, na verdade, todos receberão o seu pagamento, que é a felicidade. Então, independe se em muitas encarnações ainda eu vou passar. Não interessa. Eu tenho que dar sempre o meu melhor para conseguir alcançar a minha subida no degrau, né? da escada evolutiva. Né? E aí vai depender, e aí essa parábola ela me lembra também do filho pródigo, que o outro que ficou ajudando o pai também não gostou da situação de fazer uma festa para aquele filho que tinha voltado.
né? Ou seja, é sempre o nosso egoísmo, a nossa incompreensão em relação ao processo evolutivo do outro, né? Então, ou seja, aqueles que estavam lá no começo falavam assim, mas eles chegaram agora, já ficaram na janelinha, né? Já pegaram o melhor, mas eles não conseguiram ter essa visão espiritual de que todos receberão a mesma coisa. E não importa se aquele está passando está tendo o benefício, né? Ou seja, na visão deles, né? É porque ele já trabalhou para isso. Né? Ele chegou na última hora, mas, na verdade, não a última hora na visão deles, né? Porque ele já ultrapassou toda aquela escala, já foi aprendendo, já foi assimilando, já foi tendo a convicção, já foi colocando a sua fé em prova e conseguindo galgar esse passo sempre à frente, né? Então, a prova maior disso, desculpa, Lu, a prova maior disso é exatamente a atitude elevada desses trabalhadores da última hora, né? A atitude de espírito mais elevado, de espírito superior. Por quê? Porque ele já passou por todas essas etapas. Agora é mais fácil dele entender. E eles também não criticam os que pensam assim, porque eles sabem que esse processo é necessário para o entendimento, né? Exatamente. Eu vou só finalizar aqui com uma historinha e depois a gente abre para a gente poder discutir mais um pouquinho. Então, é a historinha do anjo, o santo e o pecador. Contos dessa e do outra vida, irmão X, psicografia do Chico. Vamos lá. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta de templo antigo. Quando, junto aos dois, um anjo surgiu na forma de homem, travando-se-lhe breve conversação entre eles. O anjo disse: amigos, Deus seja louvado. O santo: louvado seja Deus. O pecador: louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo, falou: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo: espero o Altíssimo em adoração dia e noite. O anjo: em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza em um lupanar, que é um bordel. O santo: não posso abeirar-me de lugares impuros. O pecador: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo: igualmente agora desencarnou um infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? Aí fala o santo: tem horror aos criminosos. E o pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebata o tesouro da existência. O santo: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador: dai vossas ordens, Senhor. O anjo: não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. O santo: não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador: determinai, Senhor, como devo fazer. O anjo: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar, na presente semana, o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada
de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. O santo: como descer ao nível de um ladrão? O pecador: ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo, em meditação, chumbado ao solo. Enovelaram-se anos e anos na roca do tempo que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo macerado por silício e jejum, mas o crente imaculado ainda se mantinha em espírito da postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu-o. Era o pecador, nimbado de luz. — Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Muito bem, vamos interromper aqui o compartilhamento. E esse pecador, então, eram os últimos trabalhadores. Verdade. E é aquele que está vivendo, como diz no Evangelho, viva como vivem os homens do seu tempo. Não adianta também a gente se isolar, fugir, se esconder, porque ali nós não vamos ter oportunidade de realmente nos depararmos com as questões mais desafiadoras da vida e que aí vão pôr à prova a nossa capacidade de ter aprendido alguma coisa na presente vida e encarnação, né? Exatamente. Então, é isso aí, não dá para ficar com os bracinhos cruzados, né? Só em oração. A oração é importante, mas não só ela. É ela e atitude, e trabalho, auxílio, ora, trabalha e confia, né? É. Não é? Ora, trabalha e confia? Exatamente. Roger, deu para entender lá os últimos trabalhadores? Sim, claro. Uhum. Você sabe que essa era uma parábola que me deixava muito aflita, né? Porque eu não entendia. Eu falei assim, não é justo, não é justo. Aí depois que a doutrina vai explicando, aí você vai entendendo, né? E aí consegue assimilar a mensagem, né? Porque você imagina, esse texto também, quantas traduções sofreu, né? Uhum. Então, às vezes, a tradução que ela chega, a gente quer entender na base, né, do que o português está nos falando, né, do que a literatura está nos falando, do que a leitura e a compreensão. E não é, né, tem sempre uma mensagem, né? E a doutrina, ela vem e nos explica, né? Ela vem e nos esclarece. E aí faz todo sentido, né? Aí a gente consegue compreender mesmo e pegar essa parábola, você fala assim, pô, eu posso... ela já está assimilada na minha vida, né? Na minha compreensão, na minha caminhada. Então, toda vez que eu for ler, quando cair no Evangelho, eu vou ter essa compreensão, né? De que tá vindo uma mensagem aí, como é que é? Você está parada, você só está esperando o dinheiro, né? Ou seja, a felicidade, você não está trabalhando? Então, vamos lá, né? Quando chega a mensagem no Evangelho no Lar, vamos para a ação, né? Que está sendo um puxão de orelha aí, para a gente precisa agilizar o nosso trabalho na seara de Jesus, né? Então, na verdade, se as primeiras escrituras tivessem apenas sido lidas e não interpretadas, teria sido entendido esse contexto, né? Mas um interpreta de cá, outro interpreta de lá, seu bel prazer, trouxe a linguagem errada para nós, né? Por isso que o espírita usa apenas a Bíblia
de Jerusalém, porque não tem o viés nem católico e nem evangélico. É a leitura pura das Escrituras, né? Não tem interpretação. O mais importante disso tudo é não interpretar de forma errônea. Porque, na realidade, as religiões terminam interpretando segundo seus interesses, né? Exato, exatamente. E aí deturpam alguns conceitos importantes, ficam extremamente deturpados do que foi a finalidade maior dele, né? Das palavras que estão ali. O ensinamento dele é muito mais profundo, né? É muito mais profundo do que isso. Muito mais. E é simples, na verdade é simples, a gente que complicou. A simbologia é que deu um nó, né? É isso. Ótima aula, parceira, eu amei tudo. Olha, eu achei que tinha tanto slide, mas deu tempo. Será que eu falei muito depressa? Não, foi acho ótimo. que não, acho que foi normal. Foi ótimo. Tranquilo. Deu para a gente refletir. Eu acho que assim, as aulas se complementaram, né? Sim. Porque é muito legal isso, né? Que a gente vai tendo as ligações, e isso é o que vai dando um entendimento maior. Por isso que precisa ser devagar, né, Rosa? Com certeza. Tem que ser de pouquinho em pouquinho, né? Isso, para a gente poder ter o entendimento. Você sabe que nos trabalhos, a gente lia o capítulo da obra de André Luiz e ia para o trabalho. E ficava muito superficial. Agora não mais. A gente lê um pequeno trecho de cada capítulo, discute esse trecho e vai seguindo, sem pressa. O livro está sendo lido com mais calma e com muito mais entendimento. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem a prova concreta disso quando a gente pega um livro que você já leu muitas vezes, né? E você lê, num determinado momento, aquele livro, pronto, não precisa de mais ninguém para ler. Aquilo está na memória, né? Está incorporado, porque você viveu aquele livro. Né? Você não só leu, você exatamente. viveu. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma questão? Coisa? Eu não sei só, Yara, se você falou um pouquinho antes de eu entrar, que você tinha mandado uma mensagem sobre avaliação. Você mandou? Porque como eu não recebi, eu fiquei na dúvida de ter... Uma mensagem sobre avaliação? Não entendi. Você falou que tinha pessoas que não tinham mandado ainda a avaliação há alguns dias atrás, né? O questionário. A avaliação que eu digo é o questionário. É o que eu quis dizer, que vocês precisam ser mais pontuais nos compromissos. Por quê? Sem dúvida. Além de toda a tarefa, não são todos os educadores que acompanham isso, principalmente do básico 2 em diante. A gente acompanha o que vocês entregam de questionários, de faltas e tudo, para poder vocês terem um controle e não perderem, não deixarem de entregar. A gente faz de tudo que é possível para acompanhar. Mas isso é uma coisa da Luzia e da Yara. Então, a nossa preocupação é que vocês sejam mais pontuais com os compromissos de trabalho, de estudo, tá bom? É por isso que eu falei isso. Sim, que eu mas eu digo assim, preparando. você mandou a resposta do questionário já? Porque como eu não recebi... Mandei agora à tarde. Tá. Hoje eu não vi, até ontem não tinha recebido. Não, até ontem eu não mandei, eu mandei hoje. Tá, hoje. Se vocês não receberem, por favor, me avisem no individual que eu vou entrar lá e ver o que aconteceu. Tá, eu te agradeço. Tá bom? Referente às faltas, a semana passada você falou que referente às faltas você ia também fazer um levantamento e passar para nós. Né? Sim. Esse levantamento das faltas e dos questionários, no último dia de aula, eu vou passar para vocês, porque a gente tem um limite de faltas e tem um limite de questionários. Então, eu vou passar para vocês quanto cada um tem e qual é o limite, porque aí vocês podem se organizar para os imprevistos que podem acontecer. Isso ajuda a gente, né? Eu acho que ajuda. É mais para vocês se orientarem. O limite, né? Eu nunca deixo de fazer, mas eu viajei semana passada e eu não fiz o outro questionário. Qual que é o limite de questionário que eu nem... 20 questionários no ano e 9 faltas no ano. Não, então quantos eu posso não fazer? Quantos? Não, você tem que entregar 20 questionários no mínimo. A gente tem vários outros
acima de 20. Ah, então tá, só não fiz um. Tá bom, obrigada. É isso, fica tranquila. Mas eu vou passar para vocês, a gente fez o levantamento já, eu vou passar para vocês no último dia de aula. Por Aí isso que já eu estou fecha o primeiro acompanhando semestre, tudo. Isso, o final de todas as conclusões desse semestre. Aí depois vocês vão fazer o outro e se preparar para a prova. Aí já é uma outra novela. É um outro capítulo de outro novela. capítulo. Então, o nosso próximo livro é E a Vida Continua. Eu mandei para vocês uma porção de coisinhas para vocês olharem, espero que isso tenha ajudado, né? Organizem-se, organizem-se para a prova. O estudo do livro vai ser como foi o primeiro. Então, façam as anotações de vocês para a prova e para os estudos do livro. Importante, se faltar no dia do estudo do livro, cada dia vale 5 pontos na nota. Então, faz diferença na nota final, muita diferença. Então, participem, venham, participem do estudo do livro. É importante porque é no estudo do livro que a gente fixa mesmo o que o livro quis nos trazer, né? Sabe que no primeiro livro do módulo 1, a Luzia, eu fiz essa pergunta para a Luzia, né? E hoje é tão claro, né? Porque eu não entendia por que o estudo do livro vinha depois da leitura do livro. Eu lembro que você perguntou. Você lembra? Eu falei assim, gente, a gente tinha que fazer o estudo antes do... Hoje é super claro, né? Porque é óbvio, a gente tem que tentar decifrar, decodificar, enfim, tentar entender aquilo de alguma forma, e depois a gente só fecha. Exatamente, a gente fecha aqueles ensinamentos, né? E no primeiro aninho eu cheguei a fazer essa pergunta, por que eu estudo depois? Mas a gente quando chega cheio de dúvidas, né, Rosa? É normal. Com certeza, com certeza. Graças a Deus que a gente vai tendo respostas, né, Leila? Graças a Deus, graças a Deus. O que eu queria pedir para vocês é para fazerem as anotações, deixarem os livros perto no dia da prova, no dia do estudo do livro, que ajuda bastante. Tá bom. Tá bom? Tá bom. É isso. Beleza. Fazer a colinha, né? É a colinha, Isso, Mas é uma colinha do bem. Não, é uma colinha autorizada. Autorizada, exatamente. É diferente, dessa colinha é autorizada, permitida. Isso mesmo. Então, meus amores... Então, vamos finalizar. Então, as vibrações é a Mônica e a prece final é a Naira. Tem alguém que quer passar algum nome para a Mônica? Eu quero, Mônica, por favor. O pai da minha norinha não está bem, não. Descobriu tem 82 anos e descobriu um câncer, ele está internado e está na UTI. Oh, meu Deus. O nome dele é Idir Martim Azêncio. Idir Martim Azêncio. Tá. Com ela, tá? Também queria passar um nome. Pode passar, por favor. Silvio. Diz, D-I-Z, Miguel. Silvio diz Miguel. Miguel. Ok. Obrigada. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. A Tati está Pode, Tati. Passa o nome da sua tia, Tati. Abre o microfone. Roseli Portela. Roseli Portela. Câncer. Anotado. Ok. A Naira está aí? Não. Ela caiu, então, porque ela estava. Ela entrou, mas ela caiu no começo da aula. Então, quem seria a semana que vem? Porque aí eu puxo a semana que vem. Espera aí que eu vou olhar. Muita calma. Já cheguei. A semana que vem seria o Paulinho. Paulo, tudo bem? Cadê ele? Essa de encerramento seria a minha, né? Isso. Pode ser.
Foi puxado, Paulo. Te puxaram, Paulo. Olha, Os últimos serão os primeiros. Trabalhadores de última hora, tá vendo? exemplificado no processo encarnado, Paulo. Isso. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Vamos, então. Gente, fechem os microfones agora, que o barulho dos ambientes está interferindo. Obrigada. Vamos lá. Então, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, com essa alegria no coração, com essa vontade de nos tornarmos cada vez mais conhecedores da doutrina, conhecedores das nossas imperfeições, conhecedores da nossa necessidade de trabalhar na seara de Jesus, para que possamos, com todos esses conhecimentos, colocá-los à prova, colocá-los no nosso dia a dia, intensificando cada vez mais a nossa fé, o nosso amor e o nosso amparo que recebemos sempre de Deus e Jesus. Vamos envolver a Mônica, que fará as vibrações, e o Paulo, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Envolvidos no amor do nosso Mestre amado Jesus, iniciamos as vibrações por cada um daqueles que estão em sintonia conosco, ainda que não nos conheçam, mas que sabem que em algum lugar há alguém reunido, há um grupo reunido, buscando o nosso amado Mestre. Vibremos pela humanidade, vibremos pelos governantes, por todos os seres viventes, em especial pelos que estão enfermos nos hospitais, por aqueles que sofrem, pelo desencarne de um parente próximo. Vibremos pelas famílias, por nossas educadoras, vibremos pela casa espiritual que nos acolhe com muito amor, que tanto nos ensina, o Grupo Espírita Manuel Bento. E, em especial, vibremos pelos pedidos por Idir Martins Asvêncio, internada no leito de UTI. Vibremos por Silvio Dias Miguel. Vibremos pela nossa irmã Roseli Portela, com câncer. Que o nosso amado Mestre possa envolver-nos com a sua luz, com o seu amor. Vibremos por cada um de nós, nas nossas necessidades. Vibremos pelos trabalhadores da última hora. Vibremos por toda a humanidade. Assim, rendemos graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, vamos agradecer. Por mais que agradeçamos, nunca será o suficiente para devolver tudo o que é aqui que nós estamos recebendo, né? Que possamos aproveitar esse momento e todos os aprendizados para fazer melhor nossa vida e para intuir as pessoas que conosco convivem, fazendo com que eles encontrem o seu caminho e a sua orientação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita luz e muito amor. Para vocês também. Obrigada pela aula. Deus. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Gente. Bye. Tchau. Descanso. Bom